Agora, no programa Boa Tarde Mulher. É hora de saber mais. Profissionais capacitados esclarecem as suas dúvidas. Temos o prazer de receber às 14h05, Dr. Lúcio Mauro Trevisan, para vir aqui para esclarecer dúvidas. A gente tem uma dúvida aqui desde o outro programa ainda, que a pessoa me ligou depois, que ela disse que tentou ligar na hora, não conseguiu, né, dona Lourdes? A dona Lourdes disse que ela tentou ligar, mas não conseguiu. Mas então a gente já tem pergunta hoje. Hoje o programa vai ser bom, com certeza. Boa tarde, doutor. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Neide. Boa tarde a todos. Passou bem? Passei muito bem. Graças a Deus. Ótimo. Né? É, porque se o médico ficar doente, não estão perdidos. Não podemos ficar doentes. Já não tem muito médico. Pois é, já é escasso. Aí se o médico ficar doente, vai ser... Não, quer dizer, até tem bastante médico, mas aqueles que a gente confia são aqueles, né? É verdade. Eu falo que médico é um pouco... Eu não sei, eu sou a favor daquele médico da família que fazia tudo. Sim, que conhece, né, de cabo a rabo o paciente. Não precisava de pediatra, não precisava de cardiologista, não, aí quando quebra alguma coisa tem que ir mesmo, não tem jeito, né? Mas, eu já ia falando de traumatologista, mas aquele médico que só de olhar na família já sabe quem que tem e o que tem, né? Exatamente. E aquela conversa de médico e paciente, eu acho que é fundamental. Às vezes a pessoa nem está precisando tanto de médico, está precisando mais de uma conversa. De um ombro amigo, né? É um desabafo, uma coisa, aquele médico que é um pouco psicólogo, né? E isso influencia muito, né, não é? na saúde de nós todos, né? A parte afetiva é muito importante. Isso eu falo que não só muito. Um médico assim ajuda muita gente, mas quando você é muito amiga do médico, às vezes o médico está passando por um problema assim terrível, que ele precisa de alguém para desabafar, que ele está pesando, né, no peito, certeza. Nas costas. E aí parece que isso tem acabado um pouco, né? Até porque, por causa da correria do dia a dia, não sei o que está acontecendo, então, né? O que aconteceu com a medicina foi que ela se fragmentou, né? Em relação a se ela foi sendo dividida em especialidades. E para você ter ideia, tem colegas meus que se formaram comigo, que fizeram residência comigo, que moram em São Paulo, eles só fazem cirurgia de joelho. O outro só faz cirurgia de ombro. O outro só não atende, entendeu? Outra dor, por exemplo. Sim. Na grande maioria das vezes. Se vem alguém conhecido, que é parente de alguém que eles já trataram do joelho, por exemplo, pode dar uma olhada uma dor nas costas que eu tenho, o colega até passa o medicamento e encaminha para o especialista da coluna. E é assim por diante. Então ficou muito... fracionado mesmo, e isso vai... complicando a vida. Vai deixando um atendimento mais distante, né? Frio, exatamente. Vai ficando muito só profissional, né? Pouco afetivo. Com certeza. E às vezes a pessoa está precisando muito mais de um afeto, de um carinho, sem dúvida, do que mesmo de um anti-inflamatório danado. Exatamente. Eu falo anti-inflamatório porque eu não gosto dele, nem muito piorou então antibiótico. Mas a especialização sua nesses últimos dias que você fez em Ribeirão foi Sim. o bloqueio da dor, né, Sim, doutor? Então, exatamente. É só para as dores na coluna ou não? Não, tem... Até porque a coluna, acho que ela faz doer tudo, né? Não é exatamente. só também, né? Que dói só ali na coluna, que dói no osso, aqui nas cadeiras, que nem a gente fala, eu tô com dor de cadeira, hoje que eu não aguento, né? Então, não, é o seguinte, a coluna que distribui, a partir da coluna saem os nervos para os braços, para as pernas, para dar a parte motora, para você movimentar, né, os dedos, as mãos, os pés, andar e etc. E também dá a parte sensitiva, né, que se você sente calor, frio, se você está pisando num piso frio, num piso mais quente, numa pedra, numa areia. Então, essa informação é levada até o cérebro através dos nervos periféricos, né, os nervos que estão ao redor do corpo, na periferia. Eles tem um caminho até a coluna, da coluna essa informação vai até o cérebro e você você sabe onde você está. Vai se ambientando. Tem uns palavrão assim que é meio difícil. Não, tem hora que a gente quer falar você e não sai. Não sai. De jeito nenhum. Mas a gente sabe que
o principal afastamento de trabalhadores do Brasil é dores nas costas, né? Parece que as crianças hoje estão reclamando de dor nas costas, de dor de coluna. Antigamente era só os velhos, né? Agora você vê que os jovens também. Então, a hérnia de disco, principalmente, né, diz que atinge 13% a 40% da população. E então, por que isso? Estatisticamente, a segunda maior causa de afastamento do trabalho é a dor nas costas. A lombalgia, a lombocetalgia, a hérnia, a discopatia, etc. A primeira é a cefaleia, a dor de cabeça. Depois, logo atrás, pertinho, vem as dores lombares, cervicais, né? As dores nas costas. E a cefaleia é uma dor que vem por N motivos, né? Sim, são vários motivos também, né? Inclusive a dor na região da nuca pode ser decorrente da dor de algum problema cervical, do pescoço, da coluna cervical. Então, Oneide, o que acontece? Hoje em dia a gente está vendo muitas doenças relacionadas à ocupação, né? Talvez o fato das pessoas estarem mais sedentárias, mais obesas, com alimentação errada, com hábitos posturais errados. Então, isso leva ao maior índice de dor lombar e dor cervical, com certeza. Quando a gente fala em alongamento, já que você falou de postura, sim, você alonga toda a perna, você fica com a perna esticadinha e põe as mãos no chão, enfim, aquele alongamento, ou seja, na parte da frente ou na parte de trás das pernas. Por que para levantar peso é necessário que você esteja com o joelho dobrado e não com a perna reta? Porque você, flexionando o joelho, o peso você vai jogar para a perna, para a coxa principalmente. E você vai levantar com o peso com a tua coluna reta, ereta. Então, se você dobrar, flexionar o tronco para pegar algum peso, você vai estar jogando todo o peso na coluna. E aí piora tudo. Aí o disco intervertebral não aguenta, a musculatura não aguenta e começa a vir os problemas, né, com o tempo. Certo. Falando em dor no joelho, já vamos passar a pergunta aqui da nossa ouvinte que ficou num outro programa. Aliás, você que está ouvindo aí, quer fazer pergunta, você fica escutando, quando vê o doutor vai embora, não dá tempo. Liga que o 37312291... O horário é restrito. Está à disposição. Ainda bem que você tem esse horário para vir aqui. Porque a maioria das pessoas que a gente pede para que venha fazer o programa, geralmente não tem tempo, não consegue achar tempo. Sim. Mas que bom que você acha um tempo. E aí, então, se você quiser mandar um WhatsApp, a Luísa está ali e ela vai atender todo mundo com muito carinho, como ela faz sempre, né? Ou no 37312291 ou no WhatsApp também, que é o 98... Ô, Luísa, ajuda eu aí. 988 62 9038. Já falei 500 vezes esse número, eu não consigo guardar. Muita coisa, muito número. Então, ela reclama, doutor, de dor terrível no joelho. Parece que ela tem desgaste. E realmente o desgaste dói muito, né? Dói muito. Restringe muito a pessoa, né? A qualidade de vida se torna desagradável, né? A dor irrita, a pessoa fica incapacitada, não dorme. Então, é terrível a dor da artrose, do desgaste. Agora você imagina o tanto que ela está sofrendo, porque ela tem que fazer uma cirurgia de catarata. Sim. Aí falaram para ela que ela não pode tomar nenhuma medicação até que não fizer a cirurgia. Mas e se demorar 2, 3 meses? Vai morrer de dor, né? Por quê? Então, eu acho, na minha opinião, que ela pode tomar. Começa com um analgésico simples, ou uma dipirona, né? Comprimido de dipirona 500 miligramas a cada 6 horas. Se a dipirona não resolver, pode tentar uma nimesulida a cada 12 horas. Por um período curto, na minha concepção, não vai atrapalhar em nada a cirurgia de catarata dela. Porque ela reclama de dor. Quer dizer, para tirar a dor não é preciso nem de anti-inflamatório, nem nada. Não, começa com uma dipirona, né? Ou um paracetamol, que seja, um ou outro, né? Lisador, por exemplo, que contém dipirona. Se por um acaso a dor não cessar totalmente, estiver atrapalhando muito ainda, tirando o sono, né? Pode entrar com um diclofenaco, uma nimesulida, um período curto de tempo, não vai dar problema. Quanto que é curto? 3 dias. 3 dias. Aí, dona Lourdes, não se passar dor não, né? Imagina, terrível ter dor, né? Não, nossa. Então, e aí a gente volta para o caso do bloqueio peridural, que é um assunto que você estaria discorrendo hoje.
esse bloqueio é bem no ponto que dói, por exemplo, estou com dor no nervo ciático, ele dói aqui na escadeira mesmo, às vezes ele desce na perna, ele dá a sensação de que a perna está meia dura, contraída, né, alguma coisa assim que você não consegue caminhar encurtada, né, não consegue esticar a perna para andar. Horrível, né, uma sensação horrível. Não tem posição. Não, nada tá bom, nada exatamente. tá bom. E aí, só, às vezes... esse remédio para tirar a dor alivia 1 hora, 2 horas, depois volta tudo de novo. Isso mesmo. E esse tratamento que você faz é um tratamento exatamente para eliminar o problema, é isso? É assim, ó, o bloqueio peridural, ele é realizado para tirar a dor. Então, são por N motivos. Essa dor pode ser uma hérnia de disco, uma inflamação no nervo ciático por qualquer motivo, uma dor no disco intervertebral, que a gente chama dor discogênica, né, de causa do disco intervertebral que pode estar inflamado, uma dor de 2 articulações que tem na junção da bacia com a coluna, que é chamada de sacroiliaca. Então, essas dores, elas respondem muito bem, de maneira imediata, ao bloqueio. O que é o bloqueio? A gente vai com uma agulha própria no espaço peridural, que é um espaço que tem lá no meio, lá no canal vertebral, no meio da coluna, e injeta um medicamento chamado corticoide. O que é o corticoide? O corticoide é um medicamento anti-inflamatório hormonal, potente, que tira a dor do paciente imediatamente, juntamente com o anestésico. Tá? Isso, por exemplo, aquele paciente que já tomou injeção, já foi ao pronto-socorro, já tomou comprimido, o estômago já não está aguentando, é o que mais tem indicação de fazer um bloqueio peridural. Vai resolver a sua patologia de base, o seu problema totalmente que está causando aquilo? Provavelmente não 100%. Mas, por exemplo, o paciente fez um bloqueio, melhorou a dor, ele já pode começar a fazer um pouco de fisioterapia, ele já pode tomar um analgésico mais simples que vai controlar a dor, fazer um exame e daí por diante a gente institui um tratamento, né, com pilates, melhora da postura e assim por diante. Então o bloqueio peridural ele serve para tirar aquela dor forte que está causando, que está atrapalhando o paciente, que está deixando incapacitado, acamado muitas vezes. E é terrível a dor. Quando o paciente chega, que você trata, cada paciente é um paciente, sim, é uma coisa. Sim. Você geralmente tenta outras medicações antes de fazer essa que é direto lá na coluna? O povo morre de medo dessas injeções na coluna. Eu não vou andar mais na hora que eu sair de lá. Já falo assim, vai me deixar tetraplégico. Nem não é paraplégico. Não, é muito seguro esse procedimento, né? O que acontece? Essas dores que a pessoa trava a coluna, geralmente eles chegam no consultório, já foram ao pronto-socorro, porque muitas vezes não tem como, eles não aguenta, né? Não aguenta e vai para o primeiro lugar que se pensa é no pronto-socorro. No pronto-socorro eles passam a medicação na veia, dão remédio para casa e geralmente o paciente já chega falando o que tomou para mim. Então, esse paciente que está com dor ainda, já tem indicação de fazer um bloqueio. Agora, aquele paciente que está controlado com a dor, e muitas vezes o paciente tem uma resistência em fazer o procedimento por medo. Entendeu? Então, se ele quiser ter uma chance ainda e tentar uma medicação, eu não sou muito a favor. Eu acho que para melhorar, teria que fazer o mais rápido possível. Mas muitas vezes o paciente não quer. Tem medo. Tem medo por N motivos, né? Tem seus fantasmas na cabeça, né? Aí a gente pode até tentar um outro medicamento, mas na grande maioria das vezes o que vai resolver é o bloqueio. Certo. Inclusive, muitos pacientes saem, a gente evita a cirurgia com bloqueio. De hérnia de disco, principalmente. Exatamente, principalmente de paciente mais jovem, que tem condições de ganhar uma massa muscular, de alongar, de fazer exercícios. Então a gente consegue reverter o quadro e sair de uma cirurgia muitas vezes. Então, porque você fazer uma injeção ali no local é questão de 5 minutos. Sim.
Agora, você fazer uma cirurgia e a recuperação depois, né? Exatamente, então, é muito mais invasivo, né? Mas eu quero chegar no médico, ele me deu um remedinho, eu vou embora. Primeiro conversa, né? Pergunta pro médico, joga seus medos, não tenha vergonha, né? De dizer pro médico, não, mas eu não vou sair daqui tetraplégico. Não. É lógico que eu estou exagerando, né? Mas é mais ou menos isso. Além de tratar, tirar as dúvidas, né? Passar uma segurança para as pessoas. Né? Sem dúvida. Ela está perguntando se esse tratamento que o senhor está falando agora funciona com quem tem artrose. Sim, funciona com quem tem artrose na coluna. Funciona sim. Porque diz que é uma dor terrível, também, né? É o que a gente estava falando do joelho da dona Lourdes. A artrose ela não acomete só joelho, quadril ou as mãos, ela acomete muito a coluna. É um dos locais mais acometidos. E muitas vezes a dor não cessa com outra coisa a não ser um bloqueio, né? Às vezes precisa fazer mais de uma sessão de bloqueio, mas melhora. Certo. E a sessão é feita uma por mês? Como é que é feita? Até mais? Como é que Depende se o paciente é diabético, é hipertenso, porque o corticoide ele acaba mexendo um pouco com a pressão e com o diabetes. Mas depende muito do paciente, se ele está bem medicado, se ele faz uma alimentação correta, se ele cuida da sua doença de base, que é a diabetes, pressão alta. Então a gente tem mais até segurança em fazer, por exemplo, a cada 15 dias. Entendeu? Mas de repente você faz um bloqueio e tem uma durabilidade de 3 meses, feito um bloqueio a cada 3 meses. Ótimo, né? Entendeu? Ou às vezes você faz um bloqueio e o paciente não tem mais dor. Acontece. Já pensou aí, Fernanda? Uma vez só resolver? Maravilhoso, né? É a Fernanda que fez essa pergunta. Agora a outra está dizendo o seguinte: minha filha usa aquele colete ortopédico para correção da coluna. Ela tem 12 anos. O ortopedista dela indicou que ela fique o tempo todo com colete, inclusive para dormir. Mas ela tem muita dificuldade para dormir com o colete, que é feito de material rígido. É realmente necessário que ela use esse colete até para dormir? Ela tem cifose e escoliose. Então, o que é cifose primeiro, doutor? Cifose e escoliose são curvas da coluna, vamos dizer assim. Cifose, a gente apresenta uma cifose dorsal, que é fisiológica, que é normal, até certo grau. O que é a cifose? É aquela curvinha que a gente tem aqui no dorso, na região torácica. Que é aquela curvinha que até certo ponto é normal. Se passar de alguns graus, essa cifose a gente chama de hipercifose. É aquela situação que o ombro vai muito para frente, que a pessoa fica corcunda. Sim. A gente chama de hipercifose. Tá? E a escoliose é quando você olha de frente para a pessoa e você vê que um ombro está mais alto que o outro. Ou um quadril está mais desviado para um lado do que o outro. A cintura está mais acentuada de um lado e no outro você não vê cintura. Isso é escoliose. A gente confirma com uma radiografia. Então a escoliose, você olhando, é o desvio, olhando a coluna de frente. E a cifose é você olhando a pessoa de lado, entendeu? E esses desvios, eles podem ser assim, acompanhados de algumas doenças osteomusculares. Então, às vezes, a criança começa a crescer, começa a desenvolver uma escoliose e uma hipercifose. Então, essa curva ela vai aumentando com a idade. Então, você vai acompanhando, vai vendo, viu que a curva está aumentando. O que você tem que fazer? Entrar com o colete, que foi o que o colega ortopedista fez. E, na maioria das vezes, no início tem que dormir, sim, com o colete. Por quê? Porque ela está numa idade, 12 anos, que é do estirão. Então, nessa idade, a fase do crescimento, é muito intensa nessa idade da adolescência. Então, tem que dormir com o colete, infelizmente. E à noite é o horário que a gente cresce, né? Que libera o hormônio do crescimento e que a gente cresce. Sim. Por isso que a gente fala que a gente não mais, né, Ney? Então, o problema é esse. Eu gosto de dormir, mas não tem crescido, não. Eu acho que não está funcionando para mim. Mas então, criançada, quando a gente diz
Criança tem que dormir 8 horas. Criança, isso que a gente diz desde pequenininho até a adolescência, final da adolescência, é fundamental, né, doutor? Sim. Ah, não, eu durmo 3 horas, tá bom demais. Nossa. Eu fico no computador, eu fico na TV. Aí eu durmo 3 horas, no outro dia eu tô legal. Mas e o resto do organismo, como é que fica? O sono é importantíssimo, né? Apesar de ser muito individual, né? Principalmente no adulto, mas na criança ela é assim, tem que obedecer pelo menos 8 horas, né? Sem dúvida. Ó, o médico tá falando, viu? Eu já tô falando de experiência, né? De tanto ouvir pessoas que são capacitadas no assunto dizer, a gente lê muito também, né? Porque faz parte da profissão da gente, é ler muito. Sim. E aí você acaba aprendendo. Então é preciso, não tem essa, as crianças estão no quarto, lá o pai e a mãe não tá nem aí. Não estão vendo. Já é de madrugada e a criançada tá lá no celular, no computador, no Na tablet, televisão. enfim. E os pais também muitas vezes estão, né? Também, esse é que é o Esquece da problema. vida. Esquece da vida, isso que é o problema. Ultimamente tem sido assim. Agora outra pessoa está dizendo assim, o Roberto, ele diz assim, sofro com uma epicondilite, tô falando certo? Sim, epicondilite. Há 2 anos tive que parar de fazer academia porque não aguento fazer força com o braço esquerdo. Esse tratamento funciona com esse problema também? Para epicondilite, ela é assim, a gente faz, ao invés de fazer bloqueio no nervo, a gente faz infiltração. Infiltra o local da dor. Então vai lá no localzinho da dor, faz uma anestesia local e joga um remédio lá nesse tendão que está com problema, hein, que é o extensor do punho e dos dedos, aqui na região do cotovelo. E aí uma vez resolve, mais vezes, como que é? Dependendo do caso, como ele está falando aí, às vezes precisa fazer mais de uma sessão, 2 ou 3. Já não está conseguindo nem fazer academia mais, né? Mas além disso, tem outras medicações, tem alguns adesivos que a gente passa com medicamentos que ajuda muito. E o repouso também, né? Adequado. Aí é que tá, né? Esse é que é o problema, né? Que quase ninguém faz direito. Muitas vezes não consegue, a gente entende porque tem que trabalhar, né? Não tem quem fazer, a gente entende, é verdade. Mas precisa fazer uma forcinha. Aí à noite, em vez de ficar lá no computador, no tablet, no celular, digitando, dá um repouso para esse braço, deixa ele quietinho um pouco. Isso. Quer dizer, não é só o braço, o cérebro também, né? Eu falo que as pessoas estão enchendo tanto a cabeça com informações que chega uma hora, parece que o cérebro não vai dar conta mais. Então, Neide, tem uma teoria que é o Dr. Augusto Cury, que é um escritor, psiquiatra, professor, que ele desenvolveu, que é o da gestão da emoção, e ele fala dos distúrbios da ansiedade. E ele fala isso. E ele fala que a gente está tendo tanta informação hoje em dia, com o advento da globalização, celular, internet, etc., que o nosso cérebro está processando muita coisa muito rapidamente. Como você falou, está enchendo muito a nossa cabeça, e a gente vai desenvolvendo com isso a ansiedade e os distúrbios da ansiedade, que são síndrome do pânico, depressão, dor muscular, insônia, né? É o que acontece. Muita preocupação hoje em dia, né? A pessoa, o que está acontecendo com a população, acho que do mundo inteiro, está correndo muito atrás do dinheiro, o dinheiro está correndo mais que a gente. Corre mais. A gente tem que ver como maneira vamos alcançar o dinheiro. Aí o povo fica desesperado e aí fica doente. Isso causa uma ansiedade. Mas tem inclusive um provérbio, acho que chinês, né, que o homem corre a vida inteira para guardar dinheiro. Aí no final da vida ele gasta todo o dinheiro com a saúde que ele perdeu, porque não cuidou da saúde, né? Então não vai dar para perde a saúde para ganhar o dinheiro, depois perde o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Mas não recupera mais, né? Não tem mais jeito. E você disse que faz uma anestesia no local. Isso tem que ser no hospital ou no próprio consultório dá para fazer esse bloqueio? Não, esse bloqueio peridural tem que ser feito no hospital, né? Porque tem que se tiver alguma intercorrência, a pessoa tiver, né, às vezes passa mal pela própria ansiedade, sobe a pressão, então ali já tem medicamento, então tem os cuidados que a gente tem que Quando ter. Passa mal por tomar uma anestesia, não é um problema da anestesia, mas é um problema do físico da pessoa, que tem alguma coisa já que não está legal? Então, depende de qual é o motivo, o que aconteceu. Será que subiu muito a pressão?
Será que ao fazer um bloqueio, por exemplo, às vezes a pressão cai demais, a pessoa tem vômito, pode aspirar esse vômito, dar uma pneumonia, entendeu? E assim por diante. Você trata crianças também com esse tratamento ou não, só adultos? A criança é mais raro, é muito raro. Na verdade, eu não faço criança, eu nunca fiz, na verdade. Nunca teve indicação de chegar para fazer criança, precisar fazer um bloqueio. Mas se precisar, você realiza Sim, também? mas Aí é mais complicado. na verdade, mais um motivo para fazer num centro cirúrgico, mas dá para fazer sim. Certo. É porque criança também é mais, né, mais delicado. Sim, né? com certeza. Aí tem que ficar muito tempo no hospital ou só algumas horas? Como é que é? Não, são algumas horas só. Não, na maioria das vezes não precisa de internação, de ficar assim o dia inteiro, não. Geralmente é feito em jejum. Sempre o paciente deve ir acompanhado, né? Tem um termo de responsabilidade que a gente pede para o paciente ler, para ele interpretar. Se não entender, perguntar para a gente. E ele vai assinar esse termo. Deve estar sempre com acompanhante, porque a gente faz o procedimento, o paciente às vezes a gente faz uma sedação junto com o anestesista, e o paciente às vezes não está assim, em condições de dirigir, entendeu? Ele pode ir no banco do motorista ao lado, mas ele não está em condições de dirigir. Então ele deve estar sempre acompanhado de alguém, né? Esse valor em relação a custo, assim, é muito alto? Ou cada procedimento é um custo? Como é que é feito isso? Porque às vezes a pessoa nem procura o Dr. Lúcio Mauro, porque deve falar, nossa, mas é muito caro, eu não vou dar conta de pagar. Mas você atende pela Unimed, sim, com prefeituras, né, sim, também? Tem os convênios, né, que a gente atende. Por exemplo, a Unimed libera esses procedimentos para ser feitos. Precisa a gente pedir autorização. Pedir autorização. Geralmente demora 1 ou 2 dias, né, no máximo 2 dias. E no particular, quando o paciente é internado que eu falo, vai até o hospital, tem a parte do hospital, a parte do anestesista e a minha parte. Então fica um pouco mais caro por esse motivo, né? Mas geralmente se gasta aí uns R$1.500, R$1.200 um bloqueio. Certo, mas também é com segurança, porque é no hospital, sem dúvida, né, sem dúvida. Com anestesista por perto. Sim. Existe algum grupo de pessoas ou idosos, por exemplo, que não pode fazer esse bloqueio? Tem alguma contraindicação para alguma pessoa? Então, geralmente a gente vê que medicação que está usando. Tem algumas medicações que devem ser suspensas, por exemplo, quem faz uso de AS, né? Seria o ideal suspender alguns dias antes, uma semana. Tem uma medicação que é o Xarelto, que deve também ser suspenso de 2 a 3 dias antes. Marevan deve ser suspenso também com 1 semana. São medicamentos que mexem com a coagulação. Tá? Então, para evitar-se hematomas e sangramentos em excesso, né, que possam prejudicar o paciente, a gente investiga isso aí na consulta. E aí a gente já orienta tudo isso. A gente pede geralmente, quando é um bloqueio mais, por exemplo, bloqueio transforaminal, que é um pouco diferente desse peridural, a gente já pede um exame, alguns exames pré-operatórios também, que ele é um pouco mais complexo. Para o peridural, geralmente eu não peço. Né? Doutor, nosso tempo terminou, né? O senhor tem que voltar lá, o pessoal está esperando, senão nós vamos bater um papo aqui até de tarde. Opa! Aí, né, vamos que vamos aqui, olha. Tadinho, aí da Neide bate papo. Hoje tá ruim, hoje está tá entupido aqui, né? Fala lá. Mas a gente vai fazendo do mesmo jeito, não tem problema. Não mexeu com a minha memória ainda, sabe? Não, de jeito nenhum. Então até que tá com a memória boa. É que você comentou, né? Tá com a memória boa, você vai fazendo programa assim mesmo. Não dá para esquecer nada? Não. Fora o dia que esquece. Porque tem dia que é meio corrida, acaba esquecendo. Mas é normal do ser humano, né?
Mas aí de repente, né, o doutor Lúcio Mauro fica aqui, nós tocamos uma música, né, Luísa? Depois nós volta a conversar. Não é? Aí os pacientes lá mandam processar, processo do doutor Lúcio Mauro ou a rádio, não sei. Tá louco. Porque está segurando o doutor e eles estão lá angustiados, coitados. Não, que é terrível você ficar muito tempo esperando né? o médico. O médico devia tomar esse cuidado de... se tá, lógico, se é um caso urgente, você tem que encaixar no meio, mas esse negócio de muito encaixe, que é para ganhar dinheiro mesmo, tem médico que até faz isso, né? Você sabe que é uma coisa mais porque quer ganhar muito dinheiro, como você disse. Aí é ruim para quem tá lá, né? Você que marcou a sua consulta naquele horário e é prejudicado, né? E aí, às vezes, a pessoa pensa que ela vai ganhar tanto dinheiro, ela vai acabar perdendo freguês, porque, né? Perdendo paciente. No caso não é freguês, é o paciente. Porque de todo jeito é um freguês, não adianta. Né? Meu Deus. Obrigado, doutor. Dá um endereço pro pessoal aí que quiser te ligar, né? Marcar uma consulta. Então, eu tô lá na acabar com essa dor terrível aí que tá te matando. Eu tô lá na Clínica Guizardi, que é na Rua Augusto Marcondes, número 39, no centro. Próximo à escola de inglês Best Way, próximo ao Hotel Palace. Acho que o pessoal sabe bem. Fica fácil, Ali. Tem o telefone é o 3731-3202 e o 3731-3108. Tem 2 telefones aí, não tem como não falar com o doutor Lúcio Mauro, ou com a secretária, pelo menos, né? Muito obrigada, bom final de semana. Obrigado, bom final de semana a todos. Melhoras, viu, Neide? Obrigado. Senão, como é que faz? Aí não tem jeito de falar mais, se melhorar, tem que ficar em casa. Já que você tá boa. Se Deus quiser. Não vai me derrubar, não. Não derruba fácil, não. Obrigada, Luísa, que esteve com a gente, e a gente volta já com Boa Tarde, Mulher.